Crianças pequenas me encurralaram vindo na minha direção. Meu coração estava pulando de horror. Eu gritei e tentei detê-las, mas eles estavam se aproximando cada vez mais, prontos para me partir ao meio. Eu não conseguia acreditar que minhas criaturas se voltaram contra mim. O dia em que tudo começou passou diante dos meus olhos. Acordei de péssimo humor, desejando que a noite chegasse o mais rápido possível. Hoje era o dia dos pais na faculdade. Os pais iriam com todos os alunos. Eu não conseguia suportar a ideia. Para todos, este dia era um dia especial, mas para mim era um tormento. E tudo porque eu era órfã. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 6 anos. Eu sobrevivi, milagrosamente. Mas daquele dia em diante, minha vida se transformou em um amontoado sem brilho. Acabei em um orfanato. Desde o primeiro dia, sonhava em sair de lá. Meus pais verdadeiros eram cientistas e muitas vezes, durante o jantar, eles tinham fervorosas discussões sobre várias teorias científicas. Eu participava com eles. Naqueles momentos, eu era a criança mais feliz do mundo. Mas então, em um instante, tudo se foi. Não conseguia esquecer meus pais, mas esperava poder encontrar uma nova família amorosa. Logo um casal decidiu me adotar. Não consegui dormir por causa da espera do encontro. A familiaridade ocorreu perfeitamente, gostaram de mim e me levaram para casa. Uau, uma nova vida estava chegando. Mas quando tentei discutir um conceito científico na hora do almoço, meu novo pai disse que uma menina não deveria encher a cabeça com essas bobagens. Bobagens? Mas era tão interessante. Tentei despertar o interesse pela ciência em meus novos pais todas as noites durante um mês, mas eles se tornaram mais sombrios a cada dia. E no final, eles me mandaram de volta para o orfanato. Eles disseram que eu era uma criança muito complicada. Que traição! Eles me devolveram como um brinquedo quebrado. E essa situação se repetia vez após vez. Entrava em uma nova família e algumas semanas depois, os entediava com as minhas conversas sobre ciências. Eles tentavam me reeducar, até me puniam, mas acabavam me devolvendo ao orfanato. Percebi que algo estava errado comigo, já que nenhuma família queria me deixar ficar. Parei de esperar por uma infância feliz. Tudo que eu tinha em mim era a raiva dos chamados pais adotivos. A única coisa que me ajudou a me distrair desses pensamentos foram os livros. Li muito e comecei a me interessar por robótica. E assim que fiz 16 anos, entrei na faculdade científica de maior prestígio no país através de uma bolsa de estudos. E escolhi a robótica. Eu estava indo muito bem. Meu modelo de robô parecia quase indistinguível de um humano. Depois de tanto sucesso, consegui uma sala separada para o laboratório, onde poderia morar e continuar aprimorando meus robôs. A vida estava melhorando e os pensamentos tristes sobre a minha família não me visitavam mais. Entrei na sala de aula e me sentei ao lado da minha amiga Rebeca. Ela parecia muito feliz. Porque a mãe, o pai e o irmãozinho vieram com ela hoje? O quê? Eu pensei que você fosse a única na família. A Rebeca respondeu que era filha única de verdade e que esse, como ela disse, engano foi adotado por seus pais quando ela foi para a faculdade. Mas agora eles vão devolvê-lo. A Rebeca respondeu com orgulho. Ele é muito barulhento e constantemente estraga tudo. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim. Tudo se misturou na minha cabeça, mas um pensamento se tornou claro na minha mente. Eu não tinha culpa de nada. Tudo era culpa dos pais adotivos. Esses monstros recusavam crianças e arruinavam seus destinos. E então o plano de vingança surgiu na minha cabeça. Agora era a vez dos filhos estragarem a vida de pais irresponsáveis. Depois disso, trabalhei a cada minuto que tinha livre, aprimorando meus robôs. Eu os tornei indistinguíveis de crianças comuns, mas droga, eu não conseguia. Os robôs bebês paralisavam, começavam a falar com vozes de adultos, com os olhos revirados. Eu estava desesperada. Mas a frase do meu pai soava na minha cabeça, da qual sempre me lembrei: se algo não der certo, tente novamente. Trabalhei nos robôs por dias e noites e acho que consegui. Havia mais de uma dúzia de modelos de robôs de diferentes idades, de 4 a 8 anos, na minha frente. Agora era a parte mais importante do plano: desenvolvimento de um aplicativo para um orfanato. Claro, não era real, mas ninguém precisava saber sobre isso. Este aplicativo deveria ajudar a adotar uma criança sem todos esses problemas com papelada. Você loga, escolhe uma foto e uma descrição da criança, e em um dia elas poderiam se tornar parte da família, sem checagens. Eu carreguei minhas fotos de bebês robôs lá e lancei o aplicativo na internet. 10 minutos depois, recebemos uma notificação sobre o primeiro download do aplicativo, e depois outro, e outro! E aqui estava a primeira mensagem.
Bom, senhorita Travis, claro, esse menino estará com você amanhã. Me senti eufórica. Levei o bebê robô para a casa da senhorita Travis, toquei a campainha e desapareci de vista. O mais importante é que eles não descobrissem como eu era. A porta da frente se abriu e a senhorita Travis se surpreendeu ao ver a criança em sua porta. Abraçou ela e a levou para dentro de casa. No dia seguinte, ela escreveu uma mensagem com uma avaliação entusiasmada e disse que recomendaria este aplicativo para sua amiga, e a amiga dela recomendou a sua amiga. Logo, 20 famílias se tornaram pais felizes de bebês robôs. Assisti ao devaneio familiar com a ajuda de pequenas câmeras de vídeo montadas na pupila dos meus bebês. Aí chega de sentimentalismo. Inseri uma nova linha de código no programa dos meus robôs. Então me sentei na frente das telas, me preparei. O show começou. Meia centena dos meus filhos robôs paralisou, reiniciou e começou a destruir o lugar. Eles quebraram pratos, rasgaram papel de parede, quebraram móveis. Os pais ficaram perplexos, tentaram acalmá-los, mas sem sucesso. Alguns até começaram a gritar com os filhos. Pessoas loucas! Todas as pessoas deveriam fazer testes de adequação antes de decidirem adotar crianças. Depois de alguns minutos, meu telefone vibrou. Mensagens começaram a chover em minha conta pessoal. Queremos devolver a criança. De jeito nenhum. Enviei imediatamente uma mensagem em resposta com uma intimação do tribunal. Se vocês decidirem reclamar sobre alguém, vocês enfrentarão a prisão. Vocês adotaram crianças ilegalmente. Eu me senti eufórica. Afinal, caso contrário, esses monstros mandariam imediatamente as crianças para o orfanato. Fiquei feliz em pensar que a justiça estava sendo restaurada. Naquele momento, um pedido de adoção de uma criança veio de alguém chamado Dave Brown. Eu abri seu perfil. Na coluna de atividades, ele escreveu cientista. Imediatamente pensei em meu pai e um nó veio na minha garganta. Eu precisava colocar a cabeça no lugar. Esse era outro monstro que deveria receber o que merecia. Parabéns, Dave Brown. Amanhã você será pai. Coloquei o bebê robô em uma cadeira de bebê e levei para a casa do cientista. Vamos dar uma olhada no seu comportamento, papai. Dave Brown se mostrou um pai surpreendentemente paciente e atencioso. Pelo que eu entendi, ele morava sozinho, mas nunca deixou a criança por um minuto. Ele até mudou o berço para seu local de trabalho. Foi tão comovente. Brrr, o que há de errado comigo? Eu sabia que esses hipócritas tratavam as crianças assim. Porque eram obedientes. Era fácil amar o filho perfeito, mas agora tudo mudaria. Fiz alterações no código e reiniciei o programa. Foi exatamente igual à primeira vez. A criança começou a ser caprichosa e quebrar tudo ao seu redor. Assistia a todas as telas e apreciava de ver os pais adotivos sofrerem. Mas uma das telas, de repente, piscou e desligou. O quê? Esse era o bebê de Dave Brown? O que havia de errado? Isso nunca tinha acontecido antes. Talvez algo tenha dado errado após a reinicialização. Tentei encontrar um erro no código ao conectar a este robô em particular, mas de repente a mensagem conexão interrompida apareceu na tela. Tentei retomar o programa, mas foi em vão. Já passava da meia-noite. Então reiniciei o programa e fui para a cama. Não fechei os olhos a noite toda, mas pensei nas linhas do código. Nada poderia ter quebrado, se não houve interferência externa. Aterrorizada, pulei da cama e corri para as telas. Todas estavam desabilitadas. Diabos, como isso foi possível? De repente, ouvi um som estranho vindo do corredor. Havia algo rangendo, estalando e se aproximando de mim. Deus, o que está acontecendo? Peguei um pedaço de metal de um kit de construção e, tentando não fazer barulho, fui para o corredor. Eu estava me preparando para ver uma gangue de ladrões lá, mas dúzias de robôs estavam correndo pelo meu apartamento. Meus robôs! Eles destruíram tudo. Fiquei muito assustada e lentamente voltei a me esconder. Mas todos os robôs olharam para mim em um instante. Aberrações! Corri para a sala, mas eles estavam na minha frente e me cercaram. Eu estava paralisada de choque. Gritei comandos de desligamento, mas eles absolutamente não me ouviram e me encurralaram. Eles estavam prestes a me matar. Eles já tinham as mãos em cima de mim. Eu fechei os olhos com força, me preparando para o pior, quando de repente uma voz masculina soou na sala. Pare! E os robôs paralisaram. Virei lentamente a cabeça. Dave Brown, aquele cientista, estava parado na entrada. Como ele chegou aqui? David disse que percebeu quase imediatamente que a criança não era real. Ele craqueou o código e deu ao robô a tarefa de encontrar a fonte do sinal. Todos os robôs estavam conectados à mesma rede, então todos eles foram automaticamente para a fonte. O Dave me perguntou por que eu criei crianças falsas. Me recusei a responder. Mas então o Dave deu um comando aos robôs e eles continuaram a me encurralar. Gritei que contaria tudo a ele. Dave parou os robôs.
Eu ansiosamente comecei a contar minha história. Sobre minha infância em um orfanato, sobre o ódio por pais adotivos, sobre vingança. Achei que o Dave ordenaria que os robôs me partissem ao meio. Mas em vez disso, o Dave de repente abaixou os olhos, sentou-se no chão e começou a contar porque decidiu adotar uma criança. Acontece que há 1 ano ele perdeu a esposa e a filha em um acidente de carro e ainda não conseguiu se recuperar. Ele disse que era insuportável para ele e que esperava tentar começar a vida de novo, adotando uma criança. Eu nunca o teria mandado de volta para o orfanato. Dave terminou abruptamente. E então ele acrescentou que, embora houvesse famílias adotivas ruins, havia muitas pessoas boas no mundo que estavam prontas para amar uma criança, não importa o que fossem. Quase comecei a chorar. Naquele momento, vi o som da sirene fora da janela e 1 minuto depois a polícia invadiu a casa. Acontece que Dave havia ligado para eles. Ele não iria me matar, mas eu tinha que entender as consequências das minhas ações. O tribunal me considerou culpada e agora estou na prisão pelo 2º ano. Durante esse tempo eu consegui repensar e entender muito. Por exemplo, o fato de que o passado nunca pode ser mudado e, portanto, a vingança não tem sentido, mas está nas nossas mãos tornar o presente melhor. O Dave me visita todas as semanas. Acontece que temos muito em comum. Acho que estou irrevogavelmente apaixonada por ele. E parece que é mútuo. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal. Recobrei os sentidos em uma sala com luz fraca. Minha cabeça latejava horrivelmente. O que estou fazendo aqui? Tentei me levantar, mas senti as amarras sob o lençol. O que estava acontecendo? De repente, um velho desgrenhado com um avental de cientista correu até mim. O velho, com um ar de maluco, disse que agora era possível começar os experimentos e saiu correndo da sala. Me deu um frio na barriga. Puxei minha mão com todas as minhas forças e as amarras começaram a ranger. Eu puxei minha mão novamente e a amarra estalou. Nossa, como sou forte! E é melhor eu deixar esse lugar. Corri para o corredor vestido apenas com um lençol. Instrumentos científicos assustadores pendurados em todos os lados. O que ele estava fazendo aqui? Já vi a saída, mas de repente percebi no espelho que o lençol estava pendurado em mim. O que há de errado comigo? Me aproximei, deixei cair o lençol no chão e fiquei sem palavras. Eu parecia uma espécie de monstro robô. 85% do meu corpo era feito de ferro e partes conectadas por fios. Mas eu tinha uma cabeça humana. Mas então ouvi a voz do cientista atrás de mim. Aonde você vai? O pânico se apoderou de mim e corri para a porta o mais rápido que pude. O velho correu atrás de mim e parecia que ia me pegar. Em desespero, bati na porta com o ombro e ela saiu voando com um estrondo. Não sabia para onde correr porque nem lembrava onde eu morava. Pedestres aleatórios gritaram nas minhas costas que eu era uma aberração. Corri para um estacionamento, me escondi entre os carros e olhei em volta. Não havia perseguição, ninguém estava me perseguindo. Pensar naquele cientista assustador me capturando me deixou mal. Fiquei sentada no estacionamento até a noite, não ousei sair. Olhei para os carros e percebi que a última coisa que me lembrava era de ter sofrido um acidente. E eu estava com um vestido de noiva. Mas ainda não sabia se já era um robô. Minhas memórias eram muito fragmentadas, mas se eu tive um casamento, então havia um noivo. Isso é bom. Eu precisava encontrar ele de alguma forma. Apenas ele poderia me ajudar a lembrar quem eu realmente era. A noite caiu e eu me aventurei fora do meu esconderijo para encontrar um lugar mais silencioso. De repente, uma luz vermelha brilhou no meu peito. Não percebi a princípio, mas logo minha visão começou a escurecer. Talvez eu estivesse ficando sem carga, como o meu telefone. Eu precisava tentar me carregar. Ah, droga. Então um carro elétrico passou por mim silenciosamente. Eu quase não consegui sair da frente. Mas espera, ele também estava de alguma forma carregado. Eu precisava encontrar uma estação de carga de veículos elétricos com urgência. Com minhas últimas forças, caminhei ao longo da estrada. Achei que fosse desmaiar quando vi as luzes de um posto ao longe. Se eles ao menos tivessem pontos de recarga elétrica. Rastejei silenciosamente até o posto, olhei em volta e não vi nenhum fio, apenas mangueiras com gasolina. Eu estava desesperada, mas de repente no canto notei um lugar com um fio. O frentista dormia atrás da caixa registradora. Me arrastei até o fio, puxei ele para fora e conectei a tomada em meu peito e uau, se encaixa! A luz parou de piscar e eu senti minha força voltando. Mas então um carro parou no posto e apontou seus faróis para mim. Diabos! Eu olhei em volta. O frentista acordou e já me notou. Eu não queria ser presa por roubo. Eu saí correndo e em alguns segundos já estava muito longe.
Quando tive certeza de que não estavam me perseguindo, parei e me sentei no banco. Eu tinha que roubar a eletricidade dos postos pelo resto da minha vida agora? No meu desespero, não percebi um cara vindo em minha direção. Tive vontade de fugir, mas ele começou a me admirar com as palavras. Nossa, que fantasia! O que ele estava falando? De repente, o cara me pediu um link para o meu TikTok. O que é TikTok? O cara riu e me mostrou o aplicativo e 2 contas favoritas, a Sereia e a Fire Girl. Super-heroínas populares. Ele decidiu que eu era como elas. Eu disse que não, mas o cara achou que eu estava sendo modesta e mesmo assim tirou uma foto comigo. Não pude acreditar que alguém gostasse de mim, porque um monte de gente na rua acabou de me chamar de monstro. Quando ele saiu, pensei no que ele disse. Se essa sereia teve sucesso, eu também poderia ficar famosa. E então o noivo do meu passado iria me ver e me encontrar. Essa era a única maneira de descobrir quem eu realmente era, um robô ou uma humana. Mas eu precisava conseguir dinheiro para comprar um telefone. No dia seguinte, fui ao parque. Resolvi tirar foto com as crianças por dinheiro, já que o cara quis uma foto comigo. No começo, ninguém se aproximou de mim. Logo pensei que era uma ideia idiota. Mas aos poucos, uma fila inteira foi se formando por minha causa. Descobri que as pessoas adoram robôs. Mas várias vezes as crianças me chamaram de Transformer. Tentei não prestar atenção e no final do dia já tinha dinheiro para comprar o smartphone. No dia seguinte, me registrei no TikTok e fiz alguns vídeos sobre minha vida. Fiquei muito preocupada quando os carreguei. Mas em vão, 500 pessoas se inscreviam no meu perfil todos os dias. Algumas semanas depois, eu já era uma das blogueiras mais populares e até consegui alugar um apartamento. Não achei que seria tão fácil. As pessoas escreveram centenas de comentários, mas ninguém da vida anterior jamais apareceu. E eu queria muito saber. Eu era uma robô ou originalmente nasci humana? Eu nem sabia quem eu era, mas de qualquer forma eu sabia que tinha sentimentos. Mas os fãs só estavam interessados em como eu me carregava e se podia tocar na água. Uma vez um seguidor com o apelido de Coringa perguntou como estava meu humor. Fiquei surpresa, porque todos pensavam que meus 85% robô não tinha nenhum humor. O Coringa quase imediatamente propôs me encontrar e eu concordei. Ele falou comigo como se eu fosse uma pessoa comum. No dia seguinte, eu estava esperando por ele no café. Então o cara se sentou à minha mesa e se apresentou como Coringa. Seu rosto estava marcado e eu estava apavorada. Ele imediatamente estendeu a mão para mim e começou a repetir. Não me deixe, eu te amo, inferno. Ele era um psicopata. Murmurei que tinha muito o que fazer e corri o mais rápido que pude. O Coringa começou a escrever pra mim em todas as redes sociais, mas eu bloqueei em todos os lugares. É isso, chega de encontros cara a cara com os fãs. Continuei usando o TikTok, esperando que alguém do meu passado me notasse, mas nada aconteceu. Um dia eu estava voltando para casa de uma sessão de autógrafos e de repente ouvi os passos de alguém. Eu me virei e vi uma silhueta escura. Apertei o passo, mas alguém gritava atrás de mim. Precisamos conversar. Ah não, é o Coringa, o fã louco! Eu rapidamente corri de volta para casa e tranquei a porta. Ele estava me seguindo. O Coringa gritava algo sobre as janelas, mas não ousei olhar para fora. Com as mãos trêmulas, chamei a polícia e 1 hora depois, 2 marmanjos chegaram e arrastaram o Coringa para longe. Soltei um suspiro de alívio e tentei dormir. Isso já era perigoso. Eu precisava excluir o TikTok e encontrar outra maneira de descobrir a verdade sobre o meu passado. No dia seguinte, fui a um encontro de fãs. Lá eu decidi dizer que tinha parado com o TikTok e pedir ajuda diretamente aos meus seguidores. Quando todos se reuniram, respirei fundo e disse: amigos, não me lembro de nada do meu passado. Não sei se sou realmente um robô ou uma humana. A sala ficou em silêncio e provavelmente não deveria ter dito isso, mas de repente o público caiu na gargalhada. Se ouvia de todos os lados. Ela está exagerando. Nunca me senti tão magoada na minha vida. Em desespero, corri para a saída dos fundos. Nenhum dos fãs acreditou em mim. Como eu era idiota! Quando abri a porta dos fundos, esbarrei em alguém. Comecei a me desculpar, mas depois fui pega de surpresa. Era o cientista. Ele parecia ainda mais assustador do que há um mês. Eu recuei, mas ele puxou um controle remoto do bolso e apertou um botão. Eu imediatamente desabei no chão. O que estava acontecendo? Eu não conseguia nem me mover. O cientista agarrou minha mão e me arrastou pelo chão. Me ajude! Mas ninguém ouviu meus gritos. Esse era o fim. O cientista me colocou no carro e, resmungando que os experimentos ainda não haviam acabado, se sentou no volante. A última coisa que vi foi o Coringa confuso, sentado no carro do lado de fora do clube. Naquele momento, a luz vermelha em meu peito brilhou novamente e eu apaguei.
Recobrei os sentidos na mesma sala. O cientista murmurou baixinho que estava decepcionado com meu comportamento. Espero que o próximo modelo seja mais cômodo, acrescentou. O cientista pegou uma serra e segurou ela na minha perna. Só mais um pouquinho e ele me cortaria em pedaços. Não, por favor. Mas de repente houve um barulho. A porta se abriu e o Coringa entrou correndo na sala. Atrás dele a multidão dos meus fãs rugia. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Os fãs jogaram o cientista no chão e o amarraram. E o Coringa tirou o controle remoto do bolso e ligou meu corpo. Eu não entendi nada. Por que ele faria isso? Ele não era meu fã louco? Mas o Coringa perguntou abruptamente. Você não me reconhece, Jan? Eu fiz uma careta confusa. O que você está falando? O Coringa sorriu e disse que seu nome era Kylie. Ele era meu noivo e eu fui sequestrada no dia do meu casamento. Essas palavras fizeram minha garganta ficar seca. Então eu estava procurando por ele todo esse tempo. O Kylie me disse que nos amávamos desde a infância e queríamos nos casar. Mas no dia do casamento sofremos um acidente. Kylie foi salvo e escapou com cicatrizes. Então ele parou de falar. O que aconteceu comigo? Kylie hesitou e disse. E você morreu, bem no local do acidente. Eu não pude acreditar. Mas como? Aqui estou eu, viva! O Kylie disse que antes do funeral meu corpo foi roubado e ele tentou me encontrar, mas foi em vão. Ele não acreditava mais que teria sucesso, mas de repente ele viu uma entrevista com um robô que tinha minha cara. Ele pensou que estava imaginando coisas, mas me encontrou no TikTok e ficou surpreso. Eu estava viva! Lágrimas encheram meus olhos e de repente vi no rosto desfigurado do Coringa meu querido Kylie, a quem tanto amei durante toda a minha vida. Oh, Kylie, que bom que você me encontrou! Alguns meses depois nos casamos. Nosso casamento foi comentado no país todo. Depois disso, o dobro de pessoas me seguiram, só que eu não me importei mais. Era o suficiente para mim ter uma pessoa que me via não como uma aberração do TikTok, mas como uma garota comum que também tinha sentimentos. Olhei para o Kylie e vi o homem mais lindo da Terra, sem nem perceber as cicatrizes em seu rosto. Afinal, amor e bondade é isso que nos torna verdadeiramente bonitos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!